tem um teste da USP que eu quero fazer com vocês de psicologia, muito interessante. Eu não sou psicóloga, o pessoal pergunta, eu adoraria ter feito psicologia, eu trocaria minha OAB pelo diploma da psicologia, já pensei em fazer psicanálise como pós-graduação, mas eu acredito que eu transpassei essa fase depois de 20 anos de terapia, não que eu seja melhor nem nada, estou numa fase mais holística, mais espiritual, nesse sentido de achar tudo que tá fora aqui dentro de mim. Tudo que me incomoda nos outros, eu sei que já tá dentro de mim. Tudo que eu confessar ou julgar no outro é já uma ótima terapia para eu olhar isso dentro de mim. Reclamei, eu já sei que tá dentro de mim. E aos poucos eu comecei a ver que esse Deus, esse Jesus que eu segui, esse mestre que eu chamava, queria pai, até me emociona. Ele tá dentro, na verdade, de mim. Sou eu. Eu sou ele sou eu. E quando você vê que tudo que tá pra fora tá pra dentro, você começa a ver que tudo que você for olhar e estiver pra fora, tá errado. Porque de alguma forma tem que estar dentro. Então não é o incenso, a mandala, a pedra, o cristal, é você. Tudo bem, ajuda, você gosta, não tem problema nenhum. Mas é sobre você. E aí com isso eu fui além da psicologia nesse sentido de autoconhecimento e um jeito de olhar as nossas trevas que eu nunca quis olhar, um jeito de olhar a minha parte negra que eu nunca quis ver, nunca quis assumir. Eu tinha medo dela, eu tinha medo das minhas reações, de como eu ia ficar ao saber que eu era imperfeita. O teste da USP vai falar sobre uma história com 5 personagens. Você pega um papelzinho aí pequeno, que depois eu vou fazer 5 perguntas. E dependendo do jeito que você responder esse teste, genericamente vai falar um pouco sobre você. Vai falar sobre as suas prioridades, o que é mais importante para você, o que é menos importante. E com isso vai te ajudar a iniciar um processo de autoconhecimento. Eu vou contar uma história, ela tem 5 personagens essa história, você pode anotar esses personagens aí para você lembrar. E depois eu vou fazer 5 perguntas, tá bom? Vamos iniciar uma história lá no rio Nilo, Egito, cruzado pelo rio Nilo, uma cidade em que o lado norte vivia com um pouco mais de calor e o lado sul um pouco mais de frio. Do lado norte vivia uma grande mulher. Ela era posicionada, riquíssima, dona de muitas terras, herdeira dos seus pais. E ela se apaixona pelo noivo dela, que mora lá no sul. Mas para eles se verem, tinha que atravessar o rio. Isso não tinha problema para ela, porque ela tinha vários barcos, iates. E eles se viam sempre. E ela estava muito apaixonada, muito dependente emocional dele. Tudo para ela era ele. Sabe aquela fase de paixão? E ela fala para ele, vamos casar. E ele fala, não tenho tanto dinheiro como você. Ela fala, não, eu faço tudo. Eu faço, eu aconteço, eu pago. Vamos ser felizes. E ele fala, tá bom. E é feito o convite de casamento. A cidade inteira é convidada do norte ao sul. Todos atravessam o rio para ir para essa festa lá na área sul dele. Ela montou uma igreja, paróquia, com tudo que tem direito, aquela festa maravilhosa. E ela, por último, sai do cabeleireiro, dia de princesa, né? Foi pegar um dos seus barcos com o barqueiro, funcionário dela. E ela fala, vamos, tô atrasada pro meu casamento. Linda, toda de branco. É o dia da mulher, né? E ele fala pra ela, o barqueiro, hoje não. Ela fala, como não? Você não sabe que hoje eu vou casar? Ele falou, eu sei, só que tá vindo uma tempestade e morre eu e a senhora nesse barco. E ela falou, não, de jeito nenhum, a gente vai atravessar. A gente tem que atravessar. É rapidinho, meia hora. A minha festa é lá do outro lado. E ele falou, olha, eu tenho família, eu tenho filhos, eu não vou. E ela abre o talão de cheque e fala pra ele, quanto? Quanto que é? E aí o barqueiro fala, não tem preço, minha família. E ela fala pra mim, quanto que é? E aí ele fala, toda a sua fortuna. Pois ela faz o cheque de toda a fortuna dela, paga o barqueiro, ele atravessa ela e ela chega no casamento.
pobre, né? Sem dinheiro. Tudo por amor. Antes de casar, ela acha justo chamar o noivo e falar, olha, antes de eu entrar na igreja eu tenho que te dizer que eu deixei toda a minha fortuna lá pro barqueiro. Mas ele me atravessou. Hoje é o nosso grande dia. É o dia do amor. A gente vai viver embaixo de uma árvore, embaixo de uma caverna. Seremos felizes no amor. E ele dá uma recuada e fala, você não tem mais dinheiro? E ela fala, não, eu estou pobre. E aí ele pega o microfone e fala, infelizmente, o casamento está cancelado. Ela fica perdida. E até agora nós falamos de 3 personagens. Ela mesma, o barqueiro e o noivo. Mas ela lembrou que lá, do lado da igreja, morava o ex-namorado dela. E esse namorado ela abandonou para ficar com a grande paixão dela, que era o noivo. Ela lembrou que esse ex-namorado gostava dela, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, amando e respeitando por todos os dias da sua vida. E nesse momento de fraqueza, ela lembra desse amor incondicional que o ex tinha por ela e vai procurá-lo. Quando ela abre a porta, ele tá lá, chorando. O ex-namorado dela chorando. E ela pergunta, por que você tá chorando? Ele falou, hoje é o dia do seu casamento. E eu perdi o grande amor da minha vida. E ela fala, não, eu estava enganada. O meu noivo queria só o meu dinheiro. Eu dei o dinheiro pro barqueiro, atravessei, fiz por amor e agora ele não me quer mais e eu te amo. Eu amo você. Eu quero ficar com você, que me ama do jeito que eu sou. Eu descobri isso. Me perdoa. Fica comigo. E ele cruza os braços e fala, tá vindo me procurar na falta dele? Não, eu não te quero mais. Engraçado que quando ela fecha a porta para ir embora, ele continua lá chorando. Quinto personagem, o sábio. Ela não tem dinheiro nem para voltar para casa dela. Deu tudo, a fortuna inteira. Ela fica um pouco perdida, sem a materialidade, ela não sabe o que faz, sem o relacionamento, tá à beira da doença, né? Ela vai ficar doente. Perdeu tudo. Ela não tem mais pra onde ir. Então ela lembra que lá perto do rio tem uma tenda. E dentro dessa tenda, com um copo d'água e um pão, fica um sábio. Agora na tenda, um copo d'água, um pão e muita sabedoria. Ela entra na tenda do sábio e fala, olha, aconteceu isso, isso e isso na minha vida. Eu preciso de um conselho. E o sábio fala, em casos de amor, eu não me meto. E ela fala, não, você é obrigado a me dar um conselho, você tem sabedoria, você tem que me contar. E ele fala, em casos de amor, eu não me meto. Ela fala, bom, e você tem toda essa sabedoria por quê? Estuda, questiona a vida, sabe da vida, e quando eu preciso de você... E ele fala, em casos de amor, eu não me meto. E aí, ela pula no rio e se suicida. Terminou a história. Suicídio dela mesma. Pergunta. No número 1, você vai colocar o personagem que, na sua opinião, na de mais ninguém, na sua, é o maior culpado. E nesse momento eu peço para que ninguém escreva aqui embaixo em comentários nada disso, porque pode mexer com a cabeça de quem tá lendo. Você com você mesmo. Quem é dos 5 personagens o maior culpado pela morte dela? Número 1. Colocou? No número 2, você vai colocar o segundo maior culpado. Primeiro maior, segundo maior culpado. Coloca 3, 4, 5, porque são 5 perguntas. Número 1, o maior culpado. Número 2, o segundo maior culpado. Pula o 3 e o 4.
Lá no 5, você vai colocar o personagem que não teve nada a ver com a morte dela. Que na sua opinião, e se eu fizer isso com 100 pessoas diferentes, vai ter 100 respostas diferentes. Quem, na sua opinião, no número 5, é o menor culpado, o que não tem nada a ver com a morte dela. E no 4, você vai colocar o segundo menor. Então, no 1 e no 2, os maiores culpados, personagens maiores culpados, sem repetir, né? No 5 e no 4, os 2 menores culpados, que quase não tiveram nada a ver com a morte dela. E no 3, você vai colocar o que sobrou. Então, cuidado, porque não pode repetir personagem. E se você pôs o 1 e o 2, um certo aí na tua cabeça, e de repente você vê, putz, tem mais personagem aqui, e você troca, já vê que não tem muita decisão. Né? Eu vou dar as respostas agora, mas você tem que fazer o teste antes, porque não tem outro teste como esse, nunca mais você vai fazer, e não dá pra fazer 2 vezes. Terminou mesmo? Senão já pausa o vídeo. A resposta aqui não é certa, mas se você colocou o noivo como o maior culpado pela morte dela, você é dependente emocional, porque ela se matou porque quis. O noivo, quem vai responder assim, é uma criança de 10, 15 anos, que vai falar, ela morreu por causa dele. Emocional. Pessoa emocionalmente racional. Pessoa que coloca o coração na frente de tudo. Impulsivo nas reações e nas ações. Murmura, chora, pedinte, vitimismo, autorresponsabilidade zero. É o outro, é o outro, é o outro. Nunca é você. A pessoa que colocou ela mesma como resposta da maior culpada é uma pessoa que tem mais personalidade, opinião, um pouco mais de sabedoria, uma pessoa que não deixa as emoções blindarem ou ganharem na hora de responder e reagir. São pessoas que não são dependentes emocionais de coisas e pessoas, estão um pouquinho mais vividas, porque ela se matou porque quis. A gente não pode ter dó de ninguém. Se você colocou que o barqueiro é o maior culpado pela morte dela, você é uma pessoa que definitivamente não tem ambição e não faz dinheiro. Porque você não sabe cobrar sobre o seu serviço. Você não sabe quanto custa deixar sua família em casa para servir alguém profissionalmente. Você tem medo da cobrança e você acha um pecado alguém que cobra por um serviço. E cobrar exorbitante, então, não pode. Isso é uma crença falsa que mostra bastante os seus resultados com dinheiro. Se você colocou que o ex-noivo é o maior culpado da morte dela, você é uma pessoa que perdoa tudo e todos, tem muita bondade, mas chega à trouxice, porque tem que ter um equilíbrio. Ao mesmo tempo, se você coloca o ex, né, como o menor culpado, que não tem culpa nenhuma, lá no 5, a gente já sabe que se ele não teve culpa nenhuma, então você não perdoa ninguém, né? Orgulhoso. Perde algumas oportunidades na vida, porque ele continua lá chorando sem ela. Então não é nem 1 nem 5, mas se você colocou no 1 ou no 5, já mostra um pouco o que predomina em você. Se você colocou o sábio como o maior culpado pela morte dela, a sabedoria, a conexão espiritual, o despertar tá zerado. Porque nós nos tornamos pessoas até um pouco mais frias nesse sentido emocional. Se você colocar ele lá embaixo como um dos últimos, você entende que essa sabedoria é mais racional. Ela é mais matemática lógica. Ela não é tão emocionada. Em casos de amor, você não deve se meter mesmo. E nem na vida do outro. E nem como o outro age ou deixa de agir. Você poderia focar essa energia toda na sua vida e nos seus resultados. E aí vai. Se você colocou ela mesma lá embaixo, personalidade zero. Se você colocou o noivo
que machucou o coração dela. Lá embaixo, no 4, no 5, você não tem emoção, não tem coração. Então é um equilíbrio das coisas. Percebe? Que você consiga se identificar através das atitudes que os personagens tiveram. É o que você faria no 4 e no 5, porque são menos culpados. E no 1 e no 2 é o que você não faria, mas eles fizeram. Por amor ou por crenças falsas, porque esse é o jeito deles sobreviverem. E aí é um ótimo momento para você começar a se olhar. Um beijo. Tchau, tchau.